Isaías, o profeta esquecido que moldou civilizações. Você já se perguntou como suas palavras ecoam até hoje? Bem-vindo a uma jornada onde profecias se tornam realidade e o mistério de Isaías é revelado. Prepare-se para ser surpreendido, pois vamos direto ao cerne das profecias cumpridas, das previsões que transcendem séculos. Este não é um simples vídeo, é uma revelação épica. Não haverá enrolação. Estamos aqui para explorar o inexplorado, para desvendar os mistérios que resistiram ao teste do tempo. O que Isaías previu que ainda ressoa hoje? Adentramos o vasto universo profético de Isaías, onde as palavras se tornam cenas e visões, transcendem o tempo. Imagine caminhar pelos corredores da história, enquanto Isaías, o vidente, revela um espetáculo divino. Vemos que, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra, Isaías 55, versículo 10. Isaías não é apenas um profeta, mas um artista que pinta o destino de impérios. Essas profecias são pinceladas que resistem ao desbotamento do tempo. Visualize em gráficos dinâmicos o surgimento do Império Babilônico conforme profetizado. Testemunhe as palavras de Isaías ganhando vida, cada predição cumprida, revelando uma narrativa que transcende gerações. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Isaías 46, versículo 9. Isaías não apenas previu eventos, mas revelou a mão divina que guiava o curso da história. As nações se erguiam e caíam conforme a sinfonia escrita pelo dedo de Deus. Desbravando as palavras de Isaías, somos guiados por sua visão. A ascensão de Ciro, a queda de impérios, tudo conforme esboçado nas páginas antigas. Isaías, o profeta gráfico, antecipou eventos como se observasse o desenrolar de um filme divino. O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Isaías 40, versículo 28. A visualização dessas profecias não é apenas uma jornada no tempo, é uma conexão com a divindade. As palavras de Isaías ecoam, lembrando-nos de que há um propósito maior além dos eventos históricos. Isaías não apenas previu, mas deixou um legado que ressoa hoje. Em cada gráfico, em cada palavra cumprida, encontramos uma compreensão mais profunda da narrativa bíblica. As profecias de Isaías não são apenas registros, são lições que ecoam nos corredores da eternidade. Isaías, o mensageiro divino, transcendeu as barreiras do tempo ao predizer o destino de nações poderosas. Suas palavras, como raios de luz profética, iluminaram o caminho da história de maneira única e extraordinária. Em suas visões, Isaías desvendou os intricados desdobramentos do cenário mundial. Veja, os confins da terra contemplam. Eles veem o poder do nosso Deus. Isaías 52, versículo 10. Essas palavras ecoam nas eras, revelando não apenas eventos, mas a majestade do Deus que conduz a trajetória das nações. Ao explorarmos os registros históricos, testemunhamos a concretização das predições de Isaías. O Império Babilônico, em ascensão e queda, como previsto pelo profeta, torna-se um testemunho tangível de sua conexão com o divino. A voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireite no ermo uma vereda a nosso Deus. Isaías 40, versículo 3. Isaías não apenas viu eventos distantes, ele proclamou a vinda do Messias. As palavras que ecoaram nos desertos da antiguidade ressoam ainda hoje nos corações que buscam redenção. Isaías, o visionário, delineou o surgimento de Ciro, o Grande, muito antes de sua ascensão aos anais da história. Essa precisa predição não é apenas um feito notável, mas um reflexo da inspiração divina que permeava suas palavras. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55, versículo 8. Ao explorarmos como as profecias de Isaías se desdobraram, somos lembrados de que há uma sabedoria superior que guia os destinos das nações. Ao mergulharmos na jornada profética de Isaías, somos confrontados não apenas com eventos históricos, mas com uma compreensão mais profunda do propósito divino. Isaías, o visionário, não apenas previu, ele revelou um enigma sagrado que ressoa ainda hoje, convidando-nos a explorar as profundezas do plano divino, a profecia da vinda do Messias. Isaías
e o caminho para o Salvador. Isaías, o visionário inspirado, traçou uma narrativa divinamente guiada, destacando a vinda do Messias de maneira inconfundível. Em meio às profecias de Isaías, surge uma das passagens mais impactantes, delineando o caminho para a chegada do Salvador. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7, versículo 14. Essas palavras transcendem o tempo, revelando um sinal extraordinário que ecoa nos corações daqueles que buscam esperança. Isaías não apenas profetizou o nascimento virginal, mas também revelou o nome que ecoaria através dos séculos. Emanuel, Deus conosco. Essa promessa tão clara e reveladora antecipou a encarnação divina que redimiria a humanidade. Ao explorarmos as profecias messiânicas de Isaías, somos conduzidos a uma jornada que ultrapassa os limites da predição comum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, versículo 4. Isaías não apenas apontou para um rei, mas para um servo sofredor, antecipando a redenção através do sacrifício. Isaías vislumbrou a grandiosidade do Messias, profetizando sobre seu governo e paz eterna. Essas visões não eram meras palavras, mas uma declaração da soberania que o Salvador traria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Isaías 9, versículo 6. Ao considerarmos a profecia da vinda do Messias segundo Isaías, somos levados a contemplar a maravilha de como as palavras proferidas séculos atrás se manifestaram na realidade. Isaías, o mensageiro divino, não apenas antecipou eventos, ele revelou a essência transformadora do Salvador. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, versículo 4. Isaías não apenas apontou para um rei, mas para um servo sofredor, antecipando a redenção através do sacrifício. Ao mergulharmos nessas profecias messiânicas, somos convidados a contemplar não apenas as palavras de Isaías, mas a promessa cumprida no Messias. Isaías, o visionário, abriu as cortinas do divino, permitindo que vislumbrássemos a luz da esperança que brilha até os dias de hoje. Em meio à vastidão das profecias de Isaías, uma intrigante montagem histórica se desenha, revelando o extraordinário alinhamento entre palavra e ação. A história registra de forma inequívoca os cumprimentos impressionantes das visões proféticas de Isaías, testemunhando o entrelaçamento surpreendente entre as palavras proferidas e os eventos que se desdobraram. A visão de Isaías transcendia seu tempo, alcançando uma clareza que desafia as limitações humanas. Seus versículos ecoavam através dos séculos, estendendo-se por eras e civilizações. A montagem se desenrola, destacando eventos que ecoam as visões de Isaías sobre o servo sofredor. A crucificação de Cristo, um cumprimento marcante que reflete a redenção profetizada. Isaías não apenas previu a ascensão e queda de impérios, mas detalhou especificidades que encontram paralelos impressionantes na história. A montagem rápida nos leva por séculos de eventos, onde o cumprimento das profecias de Isaías se desdobra em um intricado tecido temporal. Nesse ponto da montagem histórica, contemplamos o cumprimento dessa profecia com a encarnação de Jesus Cristo, cujo governo transcende fronteiras e tempo. Ao final dessa montagem, somos confrontados não apenas com uma mera coincidência, mas com um testemunho fascinante do divino entrelaçado na narrativa humana. Isaías, o profeta visionário, emerge não apenas como um mensageiro do passado, mas como um arquiteto de esperança cujas palavras reverberam nas crônicas da história. Não podemos escapar da conclusão de que Isaías, o profeta visionário, não era apenas um observador distante, mas um arauto divinamente inspirado de esperança. Essa rápida sucessão de cumprimentos destaca não apenas sua exatidão, mas também sua relevância contínua. Concluímos nossa jornada, mas a história de Isaías continua a inspirar. Como essas profecias ressoam em sua vida? Compartilhe conosco nos comentários.